Ao longe, posso ver um caminho. A estrada é cheia de pedregulhos, e por honra e riquezas, eu caminhei, pensando que aquele era o bem para todos nós. Tolo fui, não imaginava que minhas escolhas fariam eu perder o que me era mais precioso. Hoje, eu compreendo, é melhor recomeçar, mas já é tarde para isso. Afinal, minhas escolhas me trouxeram até aqui. Só que ainda assim, você permaneceu ao meu lado, caminhando na tempestade dessa estrada. Por isso, aqui eu faço um juramento. Nunca mais irei abandonar vocês, porque eu estou voltando para casa. Olha só, o caminho do recomeço muitas vezes é difícil, é árduo, mas você consegue seguir. Mas muitas vezes também você já não tem mais tempo e não há nada que você possa fazer para mudar o curso do caminho que você escolheu. As provas? Bom, elas estão exemplificadas na história de Gárçaro e também de Thorfinn. E é sobre tudo isso que nós vamos comentar em mais esse vídeo sobre o episódio número 17 da segunda temporada de Vinland Saga. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Muito obrigado a todos que estão comparecendo aqui no canal, que estão se inscrevendo, compartilhando, comentando e principalmente para vocês que estão comentando. Gostaria muito de saber qual a opinião de vocês acerca desse episódio e agradeço a todos que estão deixando aquele like. Agora, sem muita enrolação, vamos direto comentar sobre esse episódio que tem muitas coisas muito reflexivas, tanto da parte do Cobra como a importante decisão de Arhind de caminhar junto com seu marido até o final de sua vida, onde ele vai finalmente encontrar paz e descanso quando encontra o seu filho no paraíso que ele tanto desejou. Seguinte pessoal, esse foi um dos episódios mais emocionantes de Vinland Saga e nós começamos ele com a luta do Thorfinn contra o Cobra. E nessa luta o Thorfinn encontra algumas dificuldades, até porque ele não está procurando matar o Cobra, mas sim nocauteá-lo a ponto dele ficar ou inconsciente ou pelo menos inabilitado para lutar. Só que o Cobra ele é muito rápido e o Thorfinn nunca tinha visto um cara tão rápido quanto ele. Assim como o Cobra também não parece ter conhecido muitas pessoas que lutassem no estilo do Thorfinn, que usa ali adagas. Só que ele usa muito bem as suas espadas e também os dois ali ficam se admirando conforme a força de cada um é demonstrada. Principalmente se perguntando como um guerreiro foi se tornar um escravo e como um guerreiro acabou ali como guarda-costas de uma fazenda. Qual foi a vida do Cobra e como ele veio parar ali de fato. E essas duas admirações desses dois escondem muito mais sobre cada um desses personagens, porque é como o Sverker disse lá atrás, eles tiveram sorte de não se tornarem escravos. Alguns guerreiros poderiam se tornar escravos como Thorfinn, assim como guerreiros como Cobra poderiam se tornar guarda-costas. Tudo depende da vida, do destino, do acaso e também das suas próprias escolhas e decisões. As escolhas do Thorfinn o levaram a ser um escravo, onde ele aceita todos os maus tratos e tudo que aquela vida tinha promovido para ele, enquanto o Cobra simplesmente teve sorte em sua vida ao não parar como um escravo. Até porque o que divide a vida dos dois não é ser um guerreiro ou não, mas sim os lugares e as escolhas que eles tomaram no meio do caminho de sua vida. E lutando os dois é uma luta bem legal de acompanhar, faz jus a Vinland Saga, principalmente entre uma luta de pessoas que eram sim vikings, e a gente fica sabendo que o Cobra ele veio de Miligard, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas essa região é chamada de Constantinopla, isso mesmo, né? Miligard, esse nome estranho aí que tem, foi dado pelos vikings que vão para Constantinopla, que atualmente é o território onde fica a Turquia. E o Cobra veio daquele local, mas nós não vamos saber muito sobre a sua vida, porque enquanto ele luta em uma luta emocionante contra o Thorfinn, ele acaba pegando ali na sua inteligência de batalha para matar o Gárçaro. Então ele aplica um golpe no Thorfinn sem que ele esperasse muito para o jogar para longe,
longe e trocar ali de lugar, porque o Thorfinn estava aqui protegendo o Gárçaro e agora ele não está mais, ele está do outro lado porque ele foi jogado para esse outro lado. O Cobra fica perto do Gárçaro e diz que vai matá-lo, uma vida por uma vida pelo menos, porque todos os seus homens foram mortos. E dali a gente compreende os sentimentos que o Cobra tem com os seus homens, porque eles não usam esses nomes à toa, como Cobra, Texugo e esse tipo de coisa. Na verdade, eles usam esses nomes porque provavelmente eles eram guerreiros e se revelarem de fato quem eles são, provavelmente eles se tornariam ou escravos de uma nação ou até mesmo seriam mortos. E é por isso que eles nem podem falar os seus nomes de verdade. E é isso que ele fala para Arnheid e até mesmo para o Thorfinn, perguntando se o Gárçaro vale mais do que a vida dos companheiros que foram mortos por esse cara. E é então que o Thorfinn não encontra respostas, até porque, de verdade, o Gárçaro acabou matando as pessoas também. Mas o Cobra, ele não parou para pensar do outro lado. E qual era o outro lado? Que a família dele também foi morta e escravizada. As pessoas que ele amava foram tomadas de si também, assim como os homens do Cobra foram tomados dele. É uma via de mão dupla. Cada um acredita na forma que acredita ser melhor e conforme também a sua experiência e ponto de vista. Por isso, ele vai lá e pega a sua espada, enfinca a sua espada ali no Gárçaro mais uma vez e agora já era. Ele está praticamente morto e Arnheid já cai no chão. Nisso, o Thorfinn vai tentar impedir, vai tentar correr atrás, mas não há mais tempo. Só que em uma surpresa, o Gárçaro, em seus minutos finais ali basicamente de vida, ele consegue se levantar, porque é um homem ainda muito forte, e pega o Cobra, imobilizando ele e impedindo que ele fizesse qualquer outro tipo de coisa, deixando o cara totalmente inconsciente ali num mata-leão. E é então que o Cobra acaba desmaiando e nisso Arnheid resolve sair com o Gárçaro e ir embora dali. Mas o Thorfinn já viu que o Gárçaro já não tinha muito tempo de vida, o ferimento iria se expandir cada vez mais e ele iria morrer. Mas Arnheid toma a decisão de caminhar junto do seu marido até o final de sua vida. Afinal, ali naquele momento, ela perdeu tudo que lhe restava, porque o seu filho já não estava mais com ela. E o seu marido agora só tinha alguns segundos para continuar vivendo. Então ela responde para o Thorfinn que ela vai continuar caminhando nessa tempestade junto com ele, porque ela não quer deixar ele sozinho e também não quer se sentir sozinha. Afinal, aquele seria o seu último momento de liberdade, a liberdade de escolher o que ela poderia fazer. E é então que ela escolhe caminhar junto com o Gárçaro, e aí nós temos uma bela de uma animação, uma bela de uma trilha sonora muito emocionante tocada no nosso piano. Principalmente porque o Gárçaro, juntamente com a Arnheid, ele ainda está meio acordado, está meio vivo, ele pega ali a carroça do Sverkel e leva essa carroça e vai em direção ao amanhã, indo diretamente embora daquela fazenda junto com a Arnheid, enquanto ele está lá monitorando ali o seu cavalo e Arnheid só admirando os últimos momentos da vida do Gárçaro. E é então que ele faz uma breve reflexão, uma reflexão que o Thorfinn fez lá atrás, nessa mesma temporada, sobre recomeçar a sua vida. O Gárçaro, ele resolveu recomeçar da forma mais violenta possível. Afinal, aquele homem estava cheio de ódio, raiva por tudo que tinham feito com ele. E ao descobrir que a sua mulher ainda estava por ali e estava viva, ele resolve pegar ela e fugir, voltar para casa, voltar para a sua vida pacata que ele tinha, porque os seus arrependimentos são muitos. E isso se comprova na exemplificação do anime, quando o Gárçaro, ele passa ali com uma visão dele todo machucado com Arnheid, ao mesmo tempo que ele está num outro mundo, tecnicamente falando, vendo vários outros escravos ali no caminho, mas logo à frente ele encontra ele mesmo, um escravo de suas próprias escolhas. Ele escolheu lutar por honra e riquezas quando teve o seu filho, para que o seu filho fosse um cara muito bom, um cara muito grande, que desse tudo para o seu filho, mas ele depois vai descobrir que a vida não é só
a honra e as riquezas, mas sim os momentos que cada um deles passavam juntos. A paz que reinava naquele local era muito mais importante do que as guerras e do que o senso de poder que os nórdicos haviam lhe ensinado. E então Gársaro vai diretamente por esse caminho, e ao ver as outras pessoas, no primeiro momento ele julga, depois ele se vê naquelas pessoas, depois ele se vê sendo humilhado cada vez mais como um capacho de seus donos, e depois por final ele vê as reações devido à sua atitude, as reações de Arhaint, as reações do seu próprio filho, que esse tempo todo ficou sem ele por próximo, por aproximadamente 6 anos, na verdade 5 anos, porque ele deixou seu filho quando ele tinha 1 ano. Ele percebe nesses momentos finais de sua vida que a felicidade de verdade estava ali junto com a sua família, com a família que ele tinha constituído, independente de como foi feito, se foi um casamento arranjado ou não. Mas assim como ele sujou suas mãos para se tornar um guerreiro, essas suas decisões acarretaram nas consequências do que viria no porvir no seu futuro. E é no seu futuro onde ele encontra-se perdido, completamente sozinho, sem o seu filho e a sua família, até encontrar Arhaint e ela aceitar caminhar com ele até o final de sua vida. E é então que Gársaro, seguindo aquele caminho, aos poucos ele percebe todas as reflexões que Thorfinn teve sobre que a violência, a honra, as riquezas, o poder nada mais são do que desejos totalmente vazios, e a sua felicidade na verdade estava ali onde ele sempre esteve. Infelizmente, ele tomou aquela decisão e, vendo no seu passado, ele teria feito tudo diferente. Mas já não há mais tempo. As escolhas foram feitas, as decisões foram tomadas, e ele seguiu aquele caminho. E graças a esse caminho, ele perdeu tudo o que ele tinha. Percebendo tudo isso, ele se arrepende, e em seus últimos momentos de vida, ele se deita na Arhaint e diz para ela: olha, eu nunca mais vou abandonar vocês, eu nunca mais vou abandonar o Halt e nem abandonar você, Arhaint. Eu estou de volta em casa. Em simplesmente um momento emocionante, ela pega nas mãos de Gársaro, seu marido, chora debruçada a ele e diz bem-vindo de volta à sua casa. Eles param no meio do caminho e alguns homens do Cobra acabam chegando naquele local, pegando a Arhaint e terminando ali o nosso episódio. Bom, gente, eu gostaria de falar pra vocês que esse foi um dos episódios mais emocionantes. Eu estou tentando nem lembrar muito das cenas aqui, porque foi extremamente emocionante, eu chorei bastante. Foi um episódio bem marcante, eu diria. Eu acredito que traz toda aquela mensagem ali, até mesmo da Bíblia, principalmente quando o Cobra ele fala com o Sverkel, e eu vi isso num comentário do Twitter, que é legal que enquanto a Bíblia está falando de paz, de amor, de coisas boas e tudo, fazer o bem, sair basicamente da violência, o Cobra prefere, não, vamos voltar pro começo, onde todo mundo morre, onde tem as matanças, onde tem esse negócio desse tipo, porque o Antigo Testamento, basicamente da Bíblia, retrata muito as guerras de Israel e esse tipo de coisa, e é muitas vezes o que as escolhas das pessoas por violência em Vinland Saga, elas preferem. Elas não querem mais essa coisa pacífica, porque preferem simplesmente a violência. A violência é legal, é empolgante, e realmente a gente gosta muito de lutas, a gente gosta muito dessas coisas acontecendo nas histórias, porém aqui é uma retratação de como recomeçar uma vida sem a própria violência, ver a verdadeira beleza onde você não havia enxergado, porque enquanto você curte a violência, enquanto você curte a porradaria, simplesmente quando você bate lá nos seus anos mais vindouros que viriam logo a seguir, você começa a analisar, você começa a perceber que aquela não era a resposta, que aquilo não era o que realmente a história queria te dizer. Ela não queria muitas vezes te mostrar a sanguinolência, a destruição, mas sim uma mensagem de reconstrução. E ali nós vemos um paralelo entre o Thorfinn e o Gársaro, uma pessoa que não tinha mais tempo para fazer nada, enquanto o Thorfinn ainda tinha tempo para recomeçar. Alguns, graças às suas atitudes, têm sorte de continuar vivendo como o próprio Thorfinn, mesmo que como um escravo, enquanto o Gársaro já não tinha mais nenhuma escolha. A partir de suas atitudes, desde lá no começo, ele acabou topando com tudo isso que aconteceu. Mas até o final, sua esposa, Arhaint, o amou assim como amou seu próprio filho. E é então que ela se entrega ali junto com ele para ser pega pelos caras do Cobra e provavelmente ser morta ou ali ou ser morta mais pra frente pelo próprio Ketil. Talvez até mesmo da forma mais cruel possível. E por que tudo isso? Bom, no final das contas, ela só não teve sorte, assim como disse o Sverker.
e tomou suas próprias decisões. Resolveu caminhar junto com o seu marido até o final, para que ele não se sentisse sozinho, assim como ela se sentiu sozinha nesse tempo todo em que ela perdeu tudo. E quando ela achava que poderia recuperar a sua própria vida com o marido, ela perdeu tudo, mais uma vez. Essa é uma história bem triste, foi bem emocionante o episódio. Acho que eu gostaria de assistir mais uma vez, porque foi bem legal de assistir. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo. E claro, Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e te aguardo até lá. Fui e valeu.